Eu quero saber quem é o bezerrão dessa família que adora leite, que gosta de leite, ou quem sabe já teve algum problema com esse ingrediente, com esse alimento. Ah, você tem que ficar atento no programa de hoje. A alergia ao leite é uma reação anormal do sistema imunológico ao leite ou seus derivados. E muitas vezes os sintomas da intolerância e da alergia podem ser ali confundidos, né? Você tem dúvida o que é alergia, o que é intolerância? Só é importante lembrar que a alergia normalmente é mais comum nos primeiros anos de vida, enquanto a intolerância, o intolerante ele pode consumir pequenas quantidades dos derivados de leite sem apresentar reações. O alérgico, no entanto, ele precisa ter uma dieta sem nenhum produto que possua o leite ou a proteína do leite. Hoje a gente vai receber aqui a doutora Daniela Cano, que é médica do estilo de vida, e ela vai nos ajudar a entender melhor sobre a alergia ao leite e também seus sintomas e tratamento. Vamos juntos? Você tem dúvida? Você quer trazer a sua dúvida aqui para o programa? Então faz o seguinte, manda a sua questão para o nosso número de WhatsApp, anota aí, ó, é 12 98266 0004. O QR Code que está aparecendo aqui também está disponível para você, é só apontar a câmera para ele e você vai ser direcionado aqui para o nosso contato para você mandar ver com a sua questão aqui no Vida e Saúde. Doutora Daniela, tudo bem? Bem-vinda! Olá, Teru! Olá, equipe Vida e Saúde. Boa tarde para todos aí que estão em casa também. Que bom que a doutora Daniela vai falar com a gente hoje. Ela é médica do estilo de vida, tem outras especialidades, mas hoje vai falar de uma coisa que é muito comum na sua prática, doutora. É o leite e os seus problemas, né? A intolerância, a alergia. Eu já começo perguntando, vou para cá, olha, porque a gente precisa entender a diferença entre intolerância e alergia. Vamos o que primeiro? Vamos alergia? Pode ser. Alergia é uma doença, na verdade, que a pessoa geralmente dá em bebês, a gente já percebe bem nos primeiros meses de vida, e tem a ver com o sistema de defesa. A pessoa tem alergia às proteínas do leite, que o leite tem várias proteínas. O corpo reconhece isso como uma coisa estranha e o sistema de defesa começa a produzir anticorpos para combater, e aí vão dar várias reações. Tá, a gente já vai... Deixa eu mostrar aqui só um pouquinho mais sobre a alergia, doutora. Quem tem alergia, então, não pode consumir nada com leite ou derivados. Nada de leite de vaca, manteiga, requeijão, cream cheese, qualquer coisa que vá leite. Tá. Quem tem alergia também vai desencadear, vai despertar o sistema imunológico de maneira mais agressiva, digamos assim? Isso. Os sintomas podem começar, assim, algumas horas depois ou até semanas depois. Então, às vezes, as pessoas demoram. E geralmente são em bebês. Por isso que as mães têm que ficar espertas, né, com as crianças que já começam a sentir alguma irritabilidade ou não quer mamar direito, né, não ganha o peso, não está crescendo. Tem que desconfiar da alergia alimentar ao leite. Olha que interessante. E também ela pode regredir essa alergia a partir ali dos 3 anos de idade. 50% desses bebês que já nascem com essa alergia, eles regridem sozinho depois de 1 ano. 75% desses bebês até 3 anos de idade já não tem mais alergia e 90% depois dos 6 anos já cura dessa doença. Então, a grande maioria acaba regredindo, tendo cura. Então, as mães precisam ter paciência e não ficar forçando, porque tem mãe que fica forçando, dá leite, acreditando que a criança vai curar mais rápido, mas isso não é verdade, isso é um erro e pode levar até um choque anafilático, né? Olha! Uma coisa mais grave. Doutora, só um parênteses aqui, esse leite que às vezes a criança pequena tá tendo alergia, é o leite que muitas vezes a mãe ingere e acaba passando pro leite, né? O leite do seio dela. Também. Exatamente. Então, se a mãe consome alguma coisa de leite, seja em forma de requeijão, manteiga, qualquer queijos, e a criança está tendo cólicas, está tendo problema de vômito, diarreia, a mãe percebe que ela fica irritadinha, precisa investigar a alergia ao leite de vaca. Tá. Porque ela pode estar passando sim, mesmo que esteja só amamentando no peito da mãe. Vamos tentar entender agora, doutora, a diferença da alergia para a intolerância, porque aqui o intolerante, ele até consegue consumir alguma coisa de derivado, só que sem a lactose.
Tem vários tipos de intolerante. O intolerante, diferente da pessoa alérgica, é uma condição que a pessoa deixa de produzir uma enzima lá no intestino que a gente chama de lactase. Essa enzima ajuda a quebrar a proteína do leite, né, o açúcar do leite, que é a lactose. E aí a gente não tem essa enzima, e a maioria dos adultos, na verdade, vai diminuindo a produção dessa enzima conforme a gente vai ficando mais velho. Então é muito comum a gente desenvolver intolerância à lactose. 70% da população mundial é intolerante à lactose. Olha só, a gente tem aqui, olha, que essa má digestão que você acabou de dizer aqui, ela é a lactose, diferente da alergia que seria a proteína do leite. Agora, se toda essa população, 70%, seria intolerante à lactose ou ao leite, por que tantas pessoas continuam tomando e acham que não tem? Quais são os sintomas de uma intolerância, doutora? Então, na intolerância, como você não tem essa lactase, que é essa enzima que vai quebrar a lactose, então essa lactose acaba indo meio que inteira, sem ser digerida para o cólon, que é aquela porção final do intestino grosso, e lá acaba sofrendo fermentação das bactérias. E aí começa a dar gases, dá cólica, a pessoa sente aquela barriga inchada, sabe? Fica estufadinha. E é logo depois, minutos depois, ela já começa a sentir isso. Toda vez que ela pode comer um bolo, um pudim de leite, qualquer coisa que vá leite. Olha isso só. São sintomas da intolerância. Fica mais no intestino mesmo, gases, né? Então, olha, às vezes você está consumindo tantos itens com leite ou derivados que de repente fica difícil saber, foi de repente o leite que eu tomei, ou não, foi o iogurte, ou foi... Então, de repente, vale a pena, se você se sente estufado ou com a digestão mais devagar, vale a pena você fazer um teste aí de ficar sem. A intolerância também não regride com a idade, diferente da alergia, né? Isso, pelo contrário, a gente vai perdendo mais dessa enzima lactase conforme a gente vai ficando mais velho. Então, uma das principais causas é essa, a idade. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais intolerante a gente fica. Então, isso é muito comum a partir da adolescência, que a gente vai perdendo essa enzima lactase e vai chegando na idade mais adulta, né? E na terceira idade, que a gente já tenha bastante intolerância. Tá. Agora, doutora, eu queria tratar aqui um pouquinho dos sintomas da alergia ao leite de origem animal. E vamos bebendo esse leite aqui, ou vamos tirando ele do nosso copo, melhor dizendo. Um dos sintomas podia ser coceira na pele, porque o bebezinho, às vezes, como você disse, né, a maioria dá em criança, não vai falar, não vai relatar, mas ele vai ficar irritado, ele vai ficar chorão, ou com a pele vermelha também, né? Isso, geralmente dá essas erupções, né, na pele e dá uma coceirinha, pode até dar uma descamação, a mãe percebe que a criança sempre está se coçando, e isso pode ser um dos sintomas, sim, é muito comum. Vamos tirar mais um pouquinho desse leite aqui do copo e ver outro sintoma, manchas vermelhas pelo corpo. A pele é um grande... Podem ser até... A pele é um grande órgão que é afetado por essa alergia. Ela revela, né, doutora? Porque, como você falou, o intestino não deu conta, vai começar a aparecer outras manifestações de rejeição, né? Bolinhas, inchaço na boca, lábios e orelhas. Dá o que a gente chama de angioedema, a boca começa a ficar inchada, o olho começa a inchar, é uma coisa bem visível, não é uma coisa assim imperceptível, é bem visível, né? E quando isso acontece, já tem que ir correndo para o hospital, viu, Teru? Ah, ótimo! Olha aqui, outro sintoma que também muita gente acaba não relacionando, né, com o consumo de leite, são sintomas respiratórios, como tosse, chiado, falta de ar, achando que de repente é um resfriado ou é uma gripe. E na verdade pode ser sintoma de alergia. Pode ser. A pessoa fica como se fosse uma asma, né? Pode atacar até rinite. Então, lembrando que a alergia pode dar em horas ou até semanas depois do que a pessoa comeu. Por isso que às vezes o diagnóstico é demorado. Por isso que a mãe que está enxergando isso já tem que fazer um teste, levar para o médico e nutricionista para acompanhar já essa criança. Tá, mas existe teste então, já que você tocou nesse assunto, existe teste para saber se é alergia? Isso, existe teste. Tem o RAST, que a gente fala, né, que é um teste que vai ver se tem aquela imunoglobulina, aquele anticorpo IgE específico para proteína do leite de vaca. Tem um teste também que a gente chama de teste cutâneo, que é o prick test, que a gente vai picando
para ver se tem depois de 15, 20 minutinhos a pele fica um pouquinho vermelha, né? Se ficar vermelha é positivo, a gente confirma que tem essa alergia. E tem um teste que é um pouquinho mais perigoso, que é o teste da provocação oral. Se o médico ainda está em dúvida, ele acaba dando, tem que estar com o médico do lado, porque se a criança tem uma reação alérgica na hora ou um choque, né, a gente precisa estar socorrendo no momento. Tá, olha que seriedade aqui, a responsabilidade dos pais, dos cuidadores, para descobrir esse problema de saúde. Chegou uma interação, doutora, que eu quero trazer aqui, vamos ver se você pode ajudar. A Denise está dizendo o seguinte: admiro muito o trabalho da doutora Daniela Cano. Meu bebê tem 3 meses, está com desenvolvimento tudo dentro do esperado, mas tem muitos gases e dificuldade para fazer cocô. Pode ser alergia ao leite? Como faz para descobrir? É a pergunta da Denise aqui, doutora. Então, a constipação, que é o intestino preso, também pode ser um sintoma, não é só diarreia. A criança pode vomitar, aqueles vômitos em jato, pode ter diarreia ou ela pode ficar mais trancadinha. Aí precisa procurar um médico especializado nisso, né? Um gastro, geralmente pediatra, ou um imunologista, que a gente fala, que é um médico especializado em alergias, e fazer os testes aí para testar se a criança é ou não. Tem que ver também, né, se ela tem todos os outros sintomas, né? Porque a criança às vezes fica até com o bumbum assadinho demais. Entendi. Ela tem muita cólica, sabe? Então são outros sintomas juntos também que a gente tem que ver. Doutora, mas me fala uma coisa. A Denise não explicou aqui se o bebê dela mama o leite na mamadeira, um leite de vaca, né? Ou se ela ingere leite e isso pode estar atrapalhando o trânsito intestinal ali do bebê. Mas se a mãe tirar o leite, por exemplo, que ela está ingerindo, não vai causar prejuízo para a mamada do bebê, né? Não, a criança pode continuar amamentando normalmente, a dieta da mãe precisa estar isenta de leite. Se a criança é alérgica, a mãe tem que tirar o leite, o queijo, né, o requeijão, tudo que for de leite, manteiga, tudo. Legal, olha aí. Quem sabe é uma postura para você experimentar, Denise. Olha aqui, também outro sintoma, inchaço na glote, que já está caminhando aqui para uma seriedade maior, doutora. E, por último, o choque anafilático. Isso, quando fecha a glote, que a gente fala que aqui na garganta começa a dar aquele edema, começa a inchar, a criança não consegue mais respirar. E o choque anafilático é quando já foi aquela reação em cascata, aquela inflamação super exacerbada que já passou para o corpo inteiro e pode dar uma parada. Então, por isso que eu falei, começou a dar alguma reação, se você não tiver carvão ativado aí em casa para estar dando para a criança beber, vai dando carvão e já vai para o hospital o mais rápido possível. Tá. Agora me fala o seguinte, doutora, uma pessoa que já se identificou, já se encontrou tanto na intolerância como na alergia por aqui, só pelos sintomas, quanto tempo leva para esses sintomas desaparecerem à medida que ela vai excluindo o leite da alimentação dela, leite e derivados? Então, a partir do momento que você excluiu, você já não sente mais. Você, tanto na intolerância quanto na alergia, você só vai sentir se você está ingerindo. Na alergia, você tem que excluir totalmente qualquer coisa que vá leite. Tá. Vamos reforçar aqui uma... Pode falar, doutora. O que eu ia falar, inclusive, a criança que tem alergia ao leite, ela tem que excluir sabonete que tem leite, né, como ingrediente, shampoo, creme hidratante, que vários desses produtos, até bexiga, aqueles balões que a gente leva em festa de criança, podem conter traços de proteína do leite. A gente nem sabe disso. Olha! Excluir tudo que for alergênico. Olha que interessante. Então, você que é mãe, você que está desconfiado dessa alergia, vale a pena excluir e vale a pena investigar também. Agora, só frisando aqui, doutora, as pessoas que são alérgicas ao leite, elas podem utilizar aqueles alimentos que possuem lá no rótulo sem lactose? Então, o alérgico ao leite não pode usar nada, porque a alergia são as proteínas do leite. O leite tem várias proteínas. Então, não adianta usar sem lactose. O sem lactose é para as pessoas intolerantes à lactose. A pessoa que tem alergia não pode usar nada, nem tracinhos, assim, qualquer coisa que tenha, isso que eu falei para vocês, até sabonete, creme, hidratante que tenha algum produto com leite, a pessoa tem que excluir. Legal. Agora, doutora, o que dá para substituir o leite de vaca em casa? A gente vai ensinar, inclusive, aqui algumas receitas hoje. Eu estou aqui com algumas opções de leite de amendoim, de castanha, de gergelim. Tem leite de tudo hoje em dia, né? Tem leite de arroz. E a minha pergunta é, esses leites aqui,
eles são equiparados nutricionalmente? O que você tem visto na sua prática, na sua experiência? Se vale a pena essa substituição ou se a gente precisa complementar com alguma outra vitamina? Então, principalmente para as crianças que estão em fase de crescimento, é muito importante o mineral que a gente chama de cálcio. E essa é a maior preocupação. A gente pode suplementar. Esses leites vegetais, os industrializados, a maior parte deles já vem com bastante cálcio. Eu até estava tomando um hoje que já vinha com praticamente 100% do valor necessário diário. Então, se você vai usar os industrializados que já vêm suplementados com cálcio, um pouquinho de fósforo e ferro, não tem problema. Agora, se você vai fazer em casa, o gergelim tem bastante cálcio. Agora, as outras oleaginosas não vão ter tanto cálcio, né, para você conseguir ter a dose diária recomendada. Então, aí a sugestão é você suplementar ou usar fórmulas que já venham o cálcio, né, na composição. No caso de bebezinhos, essa substituição por leites vegetais feitos em casa tem que ser feita com um pouco mais de cuidado e discussão com o pediatra, né? O ideal nessa fase, primeiros 6 meses, tem que ser fórmula que já vem com tudo ali balanceado para essa fase do bebê. Chegaram 2 interações aqui, doutora, que eu quero trazer. Vamos ver quem é que está falando com a gente agora sobre esse assunto. O Neves. Adultos com mais de 60 podem adquirir a alergia à proteína do leite? Olha aí, tem muita dúvida ainda sobre essa questão. É bem raro. Adultos acima dos 60, geralmente intolerância à lactose. A alergia ao leite, aquilo que eu falei, geralmente a criança já nasce. Ótimo. A próxima interação, vamos ver quem está falando aqui com a gente, o Gilmar. Parabéns pelo programa, meus filhos tinham muitas alergias e tosse e após pararem de consumir leite, esses sintomas sumiram, ficaram ótimos. Agora são todos vegetarianos aqui em casa. Eu não sei se é o Gilmar ou a Gilmar que está falando aqui, talvez seja a Gilmar. Agora, uma atitude muito legal, né? Quem faz essa escolha de excluir o leite da alimentação, está correndo risco de saúde de alguma maneira? Exatamente. Se a pessoa continua intolerante, continua consumindo, pode ter uma alteração no intestino, vai inflamar. E a gente já falou aqui em outros programas que é lá no intestino que a gente absorve os nutrientes, a maior parte dos nossos nutrientes, e é o intestino que barra, inclusive, de toxinas. Então, se seu intestino estiver inflamado, machucadinho, porque você continua consumindo aquilo que você não pode consumir, você pode ter outras doenças lá na frente, como doenças autoimunes. Psoríase, esclerose múltipla, lúpus eritematoso sistêmico. Eu, por exemplo, eu era intolerante à lactose e não sabia. Fui descobrir com 27 anos de idade e eu tinha um problema associado com intolerância à lactose, que é o ovário policístico. E quando eu tirei o leite, eu curei, não precisei mais tomar os hormônios e tudo que eu precisava tomar antes. Olha só. Então é o seguinte, gente, vale a pena você tirar. Então, eu queria saber o seguinte, uma pessoa que tira, mas come direitinho, de repente, eu, por exemplo, não sinto falta de tomar leite, a não ser quando vai fazer um chocolate quente, alguma coisa assim, substitui bem com sucos. Mas a pessoa que exclui, ela tá defasada nutricionalmente ou só as verduras, o próprio gergelim, vai dar conta de suprir esse cálcio? A gente tem muito essa cultura de tomar o leite aqui no Ocidente, porque se você vai, por exemplo, no Japão, né, os meus tios, os meus parentes não tomam leite no café da manhã, não existe leite na cultura deles. É muito raro eles tomarem leite. Então, é uma coisa cultural, porque, na verdade, qualquer mamífero, depois de adulto, não tem necessidade de tomar leite. Então, é uma coisa muito mais de hábito. Se a gente comer as brássicas, né, o brócolis, que tem bastante cálcio, comer uma dieta balanceada, não vai ter necessidade de tomar leite na idade adulta. Legal, olha aqui quanta coisa você aprendeu hoje com a doutora Daniela. É sempre bom ter ela aqui com a gente, você concorda, né? Pois é, olha, se você quiser um pouquinho mais do trabalho dela, um pouquinho mais das pesquisas, do material que ela disponibiliza, você pode acessar 2 perfis, @DanielaCano, com K e 2 N's no Instagram, ou a Sou Saúde, @SouSaúde, com W, Sou, lá no Instagram, e você vai ter ali acesso a muita coisa legal sobre saúde. Também tem o site, né? sousaude.com.br, só .com, perdão, sousaude.com. Doutora, muito obrigada e que Deus continue abençoando o seu trabalho, viu? Boa tarde, Teru, boa tarde a todos vocês.
Olha, a gente faz um rápido intervalo. Na volta, você vai aprender os benefícios do tomilho para a saúde no quadro Plantando Saúde. E ainda hoje eu te ensino 3 tipos de leite. Eu vou ensinar leite de castanha do Pará, leite super simples de amendoim e também leite de gergelim aqui no Vida e Saúde hoje. Sai daí não que eu já volto.